Oi, oitavo ano, tudo bem? Vamos a mais uma correção, hoje da página 126 até a página 132. Começando então com a questão número 2, observe a charge abaixo e responda. Qual fenômeno do modelo capitalista ela compreende? De um lado, alguém fala, este smartphone é de última geração. Do outro, um empresário diz, até lançarmos um novo semana que vem. Então, do que se trata isso? Do consumismo, né? Quanto mais as pessoas lançam novidades no mercado, mais a população consome. Questão número 3. Um cartaz abaixo foi usado pela propaganda soviética contra o capitalismo ocidental durante o período da Guerra Fria. O texto diz: duas infâncias. Na União Soviética, parte superior, crianças são apoiadas pelo amor da nação. Nos países capitalistas, figura inferior, milhões de crianças vivem sem comida ou abrigo. Então, como o cartaz descreve a sociedade capitalista ocidental? Então, vejam bem, a propaganda soviética faz uma crítica aos cuidados com a infância na sociedade capitalista. Então, representando na parte inferior da imagem, crianças em um ambiente segregado, marcado pela pobreza, consequência das injustiças sociais e econômicas que os socialistas criticam no sistema capitalista. Ao contrário, a figura na parte superior mostra uma criança saudável, brincando e certamente, de acordo com os socialistas, sendo apoiada pelo Estado. Na questão de letra B, vejamos. Cite conflitos bélicos do período da Guerra Fria. Então, vejamos. Aqui poderia ser citado conflitos bélicos ocorridos na África, como, na Ásia, enfim. Então, no caso da Ásia, a gente pode citar a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã. Na África, luta de descolonização. Na América, crise dos mísseis e invasão da Baía dos Porcos em Cuba, ou seja, a crise dos mísseis e dos porcos em Cuba. E também alguns conflitos no Oriente Médio, como a invasão do Afeganistão pela União Soviética. Então, o que é que a gente quer dizer com isso? Que apesar no período da Guerra Fria não ter ocorrido confrontos direto entre Estados Unidos e União Soviética, essas duas potências alimentavam conflitos no seu entorno, como esses que foram citados. Na quarta questão, nos anos 80, no século passado, em plena Guerra Fria, após a queda de um avião no mar, um grupo de cadetes militares americanos se vê isolado em uma ilha deserta. Percebendo que as chances de resgate são mínimas, os jovens se aproximam pelo medo e desespero. À medida que vão tomando conta da ilha, a competição pelo poder começa a dividi-los em dois grupos. Haupt lidera um grupo e prega a engenhosidade civilizada e cooperação, mas Jack não quer saber de nada disso e constrói uma facção de caçadores impiedosos. Essa poderosa mudança de consciência transforma garotos normais em assassinos primitivos, iniciando uma batalha devastadora do bem contra o mal e trazendo à baila a perturbadora metáfora do selvagem que há dentro de todos nós. Explique o que foi a Guerra Fria.
Então, minha gente, na realidade, a Guerra Fria foi um confronto ideológico, ou seja, ideológico no sentido de não ter ocorrido o conflito direto, armado contra essas duas potências. Mas, na verdade, embora tenha sido um confronto ideológico, foi também a tensão entre o mundo capitalista e o socialista, né, iniciado logo após a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, e que não se limitou ao confronto ideológico, né? Ocorreram também algumas ações de caráter bélico. O confronto, denominado Guerra Fria, manifestou-se de diversas formas, na corrida armamentista, nos moldes do desenvolvimento econômico e social e no acesso da população aos bens de consumo. Sim, por que corrida armamentista? Porque esse confronto ideológico levou à disputa, né, pela hegemonia entre essas duas potências, Estados Unidos e União Soviética, né? Para se destacar, eles investiram na conquista armamentista. Então, cada vez mais fabricavam bombas mais potentes, com poder de destruição em massa, que colocava em medo, em risco e um certo medo de que ocorresse uma terceira guerra mundial, porque seria fatal, seria uma catástrofe, destruiria o mundo. Mas apesar disso, além disso, quer dizer, muitas descobertas foram feitas na ciência e em tecnologia. Então, apesar do lado competitivo, do lado do medo, do risco, ocorreu esse aspecto positivo também. Muitas descobertas na área da medicina, enfim. Observando essa imagem, vejamos. A falta de compromisso com o descarte de lixo é uma realidade no Brasil. Cite 3 problemas relacionados à questão da coleta, descarte de lixo na região onde você mora. Esse é um problema de quase todas as cidades brasileiras, eu diria quase todas. Então, entre os problemas vai se destacar depósito de lixo a céu aberto, né, como é o nosso caso aqui na nossa região, coleta seletiva insuficiente ou inexistente, lixo domiciliar sem armazenamento necessário, né, acúmulo de materiais não biodegradáveis, e tudo isso traz uma série de consequências. Como, por exemplo, esse lixo lançado a céu aberto, ele vai poluir o meio ambiente, vai poluir o solo, vai poluir também os recursos hídricos. Tá? Então, tem lixo de todo jeito aí. Além disso, inclusive o lixo orgânico, né, quando lançado assim, ele libera um material fétido, chamado então de chorume. Esse chorume contém um gás tóxico chamado então de metano, que, infiltrando no solo, ele vai contaminar os lençóis freáticos e, quando não, no período de chuva, as enxurradas levam para os rios, contaminando então as águas superficiais. Tá? Então é um problema sério. Aqui na página 128, vejamos a questão número 1. Observe o trecho da música Disneylândia dos Titãs, que faz referência ao processo de transformação do mundo capitalista, principalmente a partir da década de 1980. Então, Disneylândia. Música hindu contrabandeada por ciganos poloneses faz sucesso no interior da Bolívia. Multinacionais japonesas instalam empresas em Hong Kong e produzem com matéria-prima brasileira para competir no mercado americano. Então, esse processo ficou conhecido como que? Vejamos, que nome recebe esse processo de expansão das multinacionais, do contrabando, né? O sucesso de determinada região tomando conta de outra região. Então, isso se refere, minha gente, ao processo de globalização, né? Lembrando que globalização se refere à mundialização, à interdependência entre povos e economia do mundo inteiro, né? Então, é isso.
Vejamos a questão de número 2, analisando o texto a seguir. Há um modo de pensar a superação da crise a partir da teoria keynesiana, mediante o assunto dos gastos sociais, socializando os custos da reprodução social numa linha oposta à neoliberal, de privatização de tais custos em torno de previdência, de educação. A socialização de tais custos me parece um bom caminho inicial. A outra peça, teoria keynesiana, é o investimento em infraestrutura. Uma é oposta à outra. Vejam bem. Os chineses perderam 30 milhões de emprego entre 2008 e 2009 por conta do colapso da indústria de exportação. Em 2009, eles tiveram uma perda líquida de só 3 milhões de emprego, o que significa dizer que eles criaram 27 milhões de empregos em cerca de 9 meses. Isso foi resultado de uma opção pela construção de novos edifícios, novas cidades, novas estradas, represas, todo o desenvolvimento de infraestrutura, liberando uma vasta quantidade de dinheiro para os municípios para que suportassem o desenvolvimento. Essa é uma clássica solução sino-keynesiana e me parece que uma coisa semelhante aconteceu no Brasil por meio da Bolsa Família e de programas de investimento estatal em infraestrutura. Bom, o autor cita a teoria keynesiana e sua linha oposta, o neoliberalismo. Sobre as diferenças entre essas duas posições teóricas, é correto afirmar que, vejamos aqui, então, minha gente, é correto afirmar que o keynesianismo é um conjunto de ideias que propõe a intervenção estatal na vida econômica, enquanto o neoliberalismo é um sistema econômico que prega uma participação mínima do Estado na economia. Isso é verdadeiro, né? O keynesianismo tem uma participação do Estado na economia através de investimentos em frente de serviços ou solução em algumas áreas para resolver ou diminuir as crises econômicas, assumindo então, nesse período de crise, o Estado contribui ou intervém para a melhoria da economia, né? Recuperação, enfim. Já o neoliberalismo, ele defende a participação mínima do Estado, ou seja, o Estado só entra como um sistema regulador. O Estado não deve intervir na economia, apenas como regulador. É assim que funciona o neoliberalismo. Vejamos o erro das demais questões. Na letra B, ideário do neoliberalismo tem como ponto forte o aumento da participação do Estado. Não, pelo contrário. A gente viu ali na frase anterior que é a participação mínima do Estado. E aí mais à frente ele diz que, enquanto a ideologia keynesiana fomenta liberdade de competição do mercado. Não. Na keynesianismo defende a participação do Estado. Olha o erro da letra C. Neoliberalismo estimula os valores solidários, estimula os valores da sociedade social, ou da solidariedade social, conduzida pelo Estado. Não. O neoliberalismo defende participação mínima do Estado. E aí outro erro. O keynesianismo faz defesa de um mercado forte em que a iniciativa privada deve intervir. Não, o keynesianismo defende a participação do Estado. Letra D. Ideário do keynesianismo defende um mercado no qual o indivíduo tem mais importância que o Estado. Contrário, tá errado. Aí ali na frente, o neoliberalismo argumenta que quanto maior for a capacitação do Estado na economia, mais a sociedade pode desenvolver. Não.
Ele defende participação mínima. E para finalizar, na letra E, olha o erro ali no final da frase. As ideias neoliberais não são favoráveis à solução de mercado. É o contrário. Opondo-se ao corporativo empresarial. Não. Ele é aliado ao corporativo empresarial. Então, fechamos aí com os erros dessa questão. No terceiro, a primeira eleição de Ronald Reagan para a presidência dos Estados Unidos em 1980 coincidiu com o início do governo de Margaret Thatcher, líder do Partido Conservador na Inglaterra. Orientados por uma mesma concepção de governo, dariam dimensões internacionais ao neoliberalismo. Olha a palavra aí, neoliberalismo, grifa isso aí. Então, veja bem, a doutrina econômica a que o texto se refere defende... O que é que o neoliberalismo defende, minha gente? A intervenção mínima do Estado na economia. Então, vejamos aqui, letra... Opa, passei. Letra C, a intervenção mínima do Estado na economia. E... dando sequência com a questão de número 4, vamos conferir aqui. Trata-se, na verdade, de uma tentativa de conciliar o processo de abertura econômica, o estímulo à iniciativa privada, a abertura do país ao capital estrangeiro, a modernização do país, com a manutenção no plano político e uma ditadura de partido único. De que estamos falando? Partido único, né? Processo de abertura econômica. Nós estamos falando da China, que é um país socialista, ou seja, tem o sistema de governo socialista, entretanto, abriu as portas para o mercado, para a comercialização. E isso faz da China atualmente competir com os Estados Unidos, se colocando então como a segunda potência econômica mundial, tá? Por conta dessa abertura. Então, em resumo, a China é um país de governo socialista, porém com sistema de mercado. Na quinta questão, vejamos bem. A questão pede para relacionar os chamados tigres asiáticos com os itens a seguir. A gente deve lembrar que os tigres asiáticos foi aquele grupo de países que cresceu economicamente, rapidamente, e que recebeu esse nome para fazer uma alusão à fortaleza, à ferocidade de um tigre. No caso, o tigre é feroz e esses países cresceram ferozmente. Quem são eles? Taiwan, Hong Kong, Singapura e Coreia do Sul. São quatro tigres asiáticos. Então, vejamos essas questões para a gente definir qual a questão verdadeira. No número 1, a gente observa aí, ó, Indonésia, Índia, Laos e China. Não pode ser. Laos, Índia não faz parte. Aliás, nenhum desses faz parte dos tigres asiáticos. Olha o 2. Área de influência de capital japonês. São áreas que recebeu, sim, a influência de capital japonês. 3. Subdesenvolvimento com base industrial e tecnologia. Sim, né? São países que conseguiram investir em indústria e tecnologia. Área, número 4, área de influência do capital norte-americano. Também, os norte-americanos investiram capital lá nos tigres asiáticos, para que esses pudessem desenvolver rapidamente a sua indústria, né? Em pouco tempo conseguiram desenvolver. E aí vem o 5, Taiwan, Coreia do Sul, Singapura e Hong Kong. Sim, esses são os tigres asiáticos. Vejamos o 6, subdesenvolvimento com base agrária. Não, eles têm base industrial. Área de influência de capitais inglês. Não.
né? Tiveram influência do capital japonês e do capital norte-americano, Estados Unidos. E desenvolvimento autocentrado. Não, autocentrado é quando ele se desenvolve para ser, para vender na sua própria região, né? É uma centralização. Não, eles são descentralizados. Eles exportam para diversas partes do mundo, né? São plataformas de exportação. E nono, Vietnã, Irã, Afeganistão e Paquistão. Nenhum desses faz parte dos tigres asiáticos. Portanto, fica correto a letra E. Dando sequência, vamos à questão de número 6. Observe a imagem e perceba, ela representa o quê? Esse tanto de empresas aí tão conhecidas, como é o caso da Coca-Cola, da Sony, da Nokia, da IBM e tantas outras, né? Isso representa a mundialização do capital. Nós estamos falando de empresas transnacionais que se instalam em diversas partes do mundo. Sétima questão. A região do Extremo Oriente apresenta o país que detém a segunda maior potência econômica do planeta. Quem é a segunda maior potência econômica do planeta, minha gente? Falei no instante, é China, que tem o crescimento mais acelerado deste século. Um país desenvolvido com alto índice de desenvolvimento humano. Quem será esse? E desenvolvimento tecnológico, nós estamos falando de Japão, né? Terceira economia, é bem ele mesmo, está em terceiro lugar atualmente. E ainda, um país que se declara socialista de regime fechado. Esses países são, respectivamente, aquele que é literalmente um regime fechado é a Coreia do Norte, tá? Socialista. Então, letra D. De dado. Continuando, vamos para a questão de número 8. Devido ao rápido desenvolvimento econômico durante a década de 1970, além da localização, 4 países da Ásia ficaram conhecidos mundialmente como tigres asiáticos. Marque a alternativa que indica essas 4 opções. A gente viu na questão anterior que é Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan, que é chamado também de Formosa, e Singapura. Na 9ª questão, vejamos, o consumismo desenfreado de produtos alimentícios, eletrônicos, automóveis, entre outros, incentivado por vigorosas campanhas publicitárias, custeadas pelas grandes corporações industriais e comerciais, vem acarretando profundas consequências na esfera social, cultural, econômica e ambiental. Entre elas são verdadeiras. Vejamos. O consumismo desenfreado está relacionado à preservação da cultura local e exploração racional do meio ambiente? Acho que não, né? Quando as multinacionais saem levando para diversas partes do mundo elementos que são de diversos países, seja no que diz respeito aos costumes, no modo de se alimentar, de se vestir, os filmes, as músicas, então ela não está preservando a cultura, muito pelo contrário. Ela massifica a cultura local de algumas regiões, levando então, inserindo essa cultura estrangeira. E o consumismo também não explora de forma racional o meio ambiente, muito pelo contrário, é irracional. Segundo, padronização da cultura. Sim, né? O consumismo desenfreado leva, sim, a essa padronização. Como eu falei, as multinacionais têm esse papel, ou transnacionais, atualmente chamadas, né? Terceiro, valorização das culturas locais. A globalização, o consumo desenfreado valoriza a cultura local? Não. Muito pelo contrário, eles modificam, massificam. E preservam o meio ambiente? Não, muito pelo contrário, desgastam, né? 4. Modificação da cultura local? Sim, ocorre. E o 5º, exploração irracional do meio ambiente? Com certeza. Então, fica correto aí a letra A. Na 10ª questão, observando a imagem, ali em cima tem vou chamar de mestre de obras, observando
é a construção civil, né? Um monumento, um prédio gigante, e do outro lado alguém observa um lixão. É a destruição, você viu? Então, a questão colocada em debate pela charge revela o quê? Observe ali na letra E. O descarte irregular de lixo e os impactos ambientais e sociais implicados. Como a gente viu na questão anterior, né? As consequências que esse descarte irregular pode provocar. Na questão número 11, após a primeira Revolução Industrial, as grandes potências europeias ampliaram seus tentáculos dominadores para os países da África, Ásia e América, onde impuseram seu modelo cultural. Entre as alternativas abaixo, marque aquela que indica o nome desse processo. Minha gente, essa forma de domínio, né, de exploração e dominação nessas áreas onde os europeus foi chamada de imperialismo. Lá na questão de número 12, vejamos esse texto, né? Eu, Etiquetas, de Carlos Drummond de Andrade. Então, vejamos aí. Em minha calça está guardado um nome que não é meu de batismo ou de cartório. Um nome estranho. Meu blusão traz lembrete de bebida que jamais pus na boca nesta vida. Em minha camiseta, a marca de cigarro que não fumo até hoje e não fumei. Minha meia ou minhas meias falam de produtos que nunca experimentei, mas são comunicados a meus pés. Meu lenço, meu relógio, meu chuveiro, minha gravata e cinto e escova de dente e pente, desde a cabeça ao bico do sapato. São mensagens, letras falantes, gritos visuais, ordens de uso, abuso, reincidência, costumes, hábitos, premência, indispensabilidade e fazem de mim homem anúncio itinerante. Então, esse texto, esse poema acima, ele se refere a quê? Tá falando dos meios que são impostos à sociedade, né, para que venha induzir a praticar determinadas coisas. Por exemplo, a propaganda através dos meios de comunicação, mas aqui, né, ele dispensa essas questões e vem falar das propagandas feitas por nós mesmos, que talvez inconscientemente leve isso na roupa, né, essas propagandas estampadas na roupa, essas marcas que a gente usa no sapato, a marca do batom, enfim, tudo que a gente usa, a gente carrega marcas. É como se nós fôssemos aquele rótulo, né? Como se a gente carregasse um rótulo cheio de identificando várias propagandas. Então, esse poema ele vai se referir, minha gente, ao consumismo, né? Consumismo entendido como um fator importante para o desenvolvimento da sociedade capitalista. Então, é assim que acontece. Vejamos os erros que tem aí nas outras questões. A letra B diz que o texto está falando da moda jovem. Não, o texto não se refere à moda jovem. Na letra C, a vida de metrópoles. Não está falando da vida das grandes cidades, né? E nas cidades globais. E muito menos do vocabulário estrangeiro. Não está se referindo a isso. Na letra D, relata que está falando das relações comerciais desiguais. Em nenhum momento a gente viu isso ali, né? E na letra L diz que está se referindo aos produtos expostos nas vitrines dos shopping center das cidades brasileiras. Não, ele não está falando dos produtos expostos em shoppings, em vitrine. Ele está falando das propagandas que a gente leva estampado na blusa, no sapato, na gravata e etc e tal. Então, é isso.
Bom, meus amores, por hoje é só. A gente finaliza essa correção aqui. Até a próxima aula. Grande abraço.